Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso. Meu nome é Audrey Coqueiro, eu sou nutricionista e sou uma das fundadoras do Prepara Nutri, que é uma empresa que desenvolve cursos, materiais para nutricionistas, descomplicando a ciência para que você possa aplicar na sua prática clínica. E além de materiais pagos, nós temos muitos materiais gratuitos, como é o caso desse curso online, que ele é inteiramente gratuito, e nós estamos na aula 4 desse curso. Então, se você caiu de paraquedas nessa aula, volta para a aula 1, para a aula 2 e para a aula 3. Você terá muito conteúdo bacana nessas aulas, e aí sim estará apto para assistir a aula 4. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você receba todas as notificações quando postarmos vídeos novos, curte, compartilha com seus colegas, tenho certeza que eles irão adorar receber essa gama de conteúdos científicos para aplicar no consultório. Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre restrição alimentar severa. E aqui o título da aula não é uma pergunta, perceba, é uma afirmação. Restrição alimentar severa engorda. E nós vamos entender o porquê nessa aula. Bom, em nutrição comportamental, fala-se muito sobre a mentalidade da dieta. Eu trouxe para vocês algumas das frases que são mencionadas nesse livro, Nutrição Comportamental, na segunda edição, e que explicam um pouco como surge essa mentalidade da dieta, o que é isso, como que funciona. Bom, então o controle social e consequente mal-estar que atravessa a nossa experiência com a alimentação e com o corpo é entendido como a mentalidade da dieta. Então é um mal-estar que atravessa a nossa experiência com a comida, com a nossa alimentação e com o nosso corpo. É a causa e consequência da falta de autonomia alimentar. Então, esse indivíduo, ele se vê aprisionado numa dieta em que o outro dita para ele o que ele deve comer, o horário que ele deve comer, quanto ele deve comer, porque ele não tem autonomia alimentar. Ele mesmo não consegue respeitar o próprio corpo, entender quando sente fome, entender o que seria mais adequado de ser consumido, enfim, ele não tem essa autonomia alimentar. E por isso ele é aprisionado dentro de uma dieta muito restritiva, em que o outro pode ser um profissional ou pode ser até uma dieta exposta na mídia, então que o outro dita o que ele deve fazer. Então ele não sabe reconhecer o próprio corpo, reconhecer e atender às próprias vontades e sensações. Bom, e as escolhas, elas são sempre pautadas em questões como regras e ditames sobre o que e quanto o outro define que nós devemos comer. Então, essa pessoa, muitas vezes, como nós conversamos ao longo desse curso até agora, ela não sabe entender os próprios sinais de fome e de saciedade, porque ela está tão acostumada a ter sempre alguém ditando o quanto, o que, quando ela deve comer, que ela não atende mais esses sinais internos. Então, ela passa a estar muito distante do seu próprio corpo, dos seus próprios sinais internos. Como consequência de tudo isso, a maior parte das pessoas não sabe mais o que gosta de comer, o que é fome, o que é saciedade e quando a sente. Então, a pessoa não tem mais uma escolha do que ela gostaria de comer. E aqui, eu não estou falando, por exemplo, sobre brigadeiro e coxinha, mas, por exemplo, o paciente, se o nutricionista coloca para ele banana, ele come banana. Muitas vezes ele está com vontade de comer maçã, na verdade, ele poderia consumir, ele poderia fazer essa substituição, mas ele não faz, porque ele está tão acostumado a tendo alguém ditar o que ele deve consumir, que ele não atende mais às suas vontades. Mesmo quando a mudança entre um alimento e outro praticamente não afeta o plano alimentar. Então, ainda assim, ele não sabe reconhecer as suas vontades. E também ele não sabe reconhecer o sinal de fome, porque ele sempre tem alguém o controlando no sentido de ditar quando ele deve comer e o quanto ele deve comer. Então, ele não sabe mais respeitar e entender essas sensações de quando ele sente fome
E aí, isso torna um problema ainda maior, porque quando o indivíduo não sabe quando ele sente fome, ele também não sabe quando ele se sente saciado. E aí, nesse sentido, com essa perda da sensação de fome e de saciedade, na verdade, não é que essa sensação ela não existe mais, mas o indivíduo ele deixa de escutar as sensações do próprio corpo para seguir ali o que foi demandado por um profissional ou por outra pessoa, até mesmo de outra área, a mídia, enfim. E aí, a partir de tudo isso, de todo esse descontrole, dessa falta de conhecimento do próprio corpo, passam a surgir inúmeros distúrbios, inclusive distúrbios e transtornos alimentares. Bom, essa frase é muito interessante também, retirada desse livro, e ela diz que a mentalidade da dieta indica que comemos cada vez mais motivados por fatores externos. Perdemos a nossa capacidade de saborear os alimentos, de saber a hora de parar de comer, de saber quando se tem fome, de escolher os alimentos por livre e espontânea vontade. Comer se tornou um ato desconectado dos sinais internos que deveriam regulá-lo. Exatamente o que eu conversei com vocês no slide anterior. Então, passa a se prestar muito mais atenção e valorizar muito mais os sinais externos do que os sinais internos emitidos pelo próprio corpo. De um modo geral, a nossa sociedade parece ter desaprendido a comer. Então, temos pessoas que não se têm uma relação tão defasada com o alimento que praticamente não comem, reconhecem os alimentos como algo ruim, então decidem comer o mínimo possível. Temos pessoas que também têm uma relação defasada com o alimento, de até utilizar esse alimento como uma válvula de escape para emoções, para sentimentos, e acabam também partindo dessa relação deturpada com o alimento, tendo inúmeros problemas de saúde, por exemplo, sobrepeso e obesidade. Nós sabemos que o sobrepeso e a obesidade acometem hoje cerca de 54% da população brasileira e cerca de 30% das nossas crianças brasileiras. Então, é realmente um problema de saúde pública. E o que parece, em média, olhando para a maior parte da população, é que nós desaprendemos a comer. Nós precisamos resgatar esse conhecimento que é tão importante. Bom, a mídia tem um papel crucial e muito deletério nessa mentalidade da dieta. É importante entender que muitas vezes a mídia expõe muitas imagens, nós vemos muitas imagens em revista, nas redes sociais, na televisão, e muitas vezes essas imagens, elas são apenas imagens, são meramente imagens. Então aqui você consegue ver uma modelo, há um uso excessivo de Photoshop para modificar ainda mais o corpo dessa modelo, para que na foto ela tenha um corpo ainda diferente do que ela tem na realidade. Nós temos aqui outro exemplo de uma modelo que teve o seu corpo praticamente todo mudado pelo Photoshop. Então, você consegue perceber afinamento de braços, afinamento de cintura, afinamento de pernas, até afinamento de rosto. Então, tamanha é a mudança pelo Photoshop. O que acontece? As mulheres que veem essas revistas, as mulheres que veem essa imagem em determinado local, elas sentem uma sensação muito grande de inadequação, porque elas percebem que elas não são como essa figura, que elas têm o braço mais redondinho, que elas têm as coxas mais redondinhas, mas na verdade a própria modelo também tem, porque essa imagem é fruto de um Photoshop, não é uma imagem real. Então, nós temos muitos problemas em virtude disso, uma sensação de inadequação, quando, na verdade, essa comparação entre você que está em casa, você que está me assistindo, e uma foto de um modelo numa revista, ela é totalmente desleal, porque nem o modelo é daquela forma. Bom, e aqui nós temos um exemplo clássico de Photoshop, que foi até levado com muito bom humor pela atriz, mas eles utilizaram tanto Photoshop no comercial, essa imagem foi retirada de um comercial, eles utilizaram tanto Photoshop que eles tiraram o umbigo da atriz, então você não consegue ver o umbigo de tanto Photoshop que utilizaram.
e já é uma moça que tem um corpo muito magro, já tem um corpo que, entre aspas, segue o padrão de beleza imposto pela nossa sociedade. E ainda assim, ela também é vítima de um uso excessivo de Photoshop para tirar as, entre aspas, imperfeições dela, né? As imperfeições vistas pela sociedade. Bom, e aí nesse sentido, cresce um sentimento de inapropriação, de inadequação e de culpa individual, porque as imagens, elas são sempre inalcançáveis, porque elas não são reais. Não apenas por refletirem ideais de beleza, mas por serem somente imagens. Então, nós nos sentimos inapropriados, sentimos que somos inadequados quando vemos essas imagens, porque elas não refletem a nossa própria imagem. Mas, na verdade, muitas vezes elas não refletem a imagem de ninguém. Bom, outro parágrafo muito interessante desse livro, que traz insights muito legais quando se estuda a nutrição comportamental, é de que nós somos uma cultura em busca da dieta perfeita. E você, enquanto nutricionista, estudante, deve ter vivenciado muito isso, sabe do que eu estou falando. As pessoas, elas sempre estão buscando uma dieta perfeita. Muitas vezes a pessoa no consultório, ela não aceita consumir arroz com feijão, ela quer algo mirabolante, ela quer algo diferente, que favoreça esse emagrecimento. E como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras por aí. Nós precisamos repensar e retomar uma abordagem simples, mas nós somos distraídos e seduzidos por promessas de resultados rápidos e milagrosos. Nós perdemos peso rapidamente e voltamos a engordar. Então, partimos para a próxima solução mágica. Essa é a fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. Realmente é uma frase que traz um impacto importante para nós. As pessoas, elas estão sempre em busca dessa dieta milagrosa e muitas vezes eu, enquanto nutricionista, pensei por que a mídia, ela incentiva tanto isso? Por que a mídia, ela dá tanto respaldo para que as pessoas, elas queiram essas dietas milagrosas? Porque a mídia ganha com isso. Então, a indústria da dieta, de todas essas empresas que fabricam, por exemplo, shakes ou que fabricam pomadas para emagrecimento, que nós sabemos que não funcionam, mas todos eles, o que eles querem mesmo é que as pessoas se mantenham gordas. Porque quando as pessoas se mantiverem gordas, eles terão para quem vender os produtos. Então, essas soluções milagrosas, elas nunca são milagrosas. E é de interesse da indústria da dieta, das pessoas das empresas que comercializam esses produtos, é de interesse deles que realmente não seja milagroso, porque eles vão cada vez vender mais produto e utilizar desse sentimento de inapropriação que as pessoas sentem para vender ainda mais produto, ainda mais fórmulas milagrosas que eles mesmos sabem que não funciona. E é o que a gente muitas vezes tenta falar para o paciente dentro do consultório. O que funciona é a prática de exercício físico, é uma alimentação balanceada, que muitas vezes é super simples, arroz com feijão, é algo muito, muito simples, consumo de vegetais, e muitas vezes o paciente ele não quer aceitar, porque ele está tão acostumado com algo milagroso que ele não aceita o simples, ele não aceita o básico, ele não entende que o básico dá certo e que o básico é o único que se mantém. Porque, como é mencionado nessa frase, nós perdemos peso rapidamente, mas nós voltamos a engordar. Quantas pessoas você não conhece na sua prática clínica, talvez na sua família, amigos, que falam, eu emagreci 30 quilos, mas depois a pessoa engordou 40. Então, na verdade, não foi uma fórmula mágica, porque a pessoa emagreceu, mas ela engordou de novo. Então, mais difícil ainda do que emagrecer é manter o peso perdido. E isso as pessoas precisam compreender, as pessoas precisam entender. E o profissional tem um papel extremamente importante em desmistificar todas essas questões e assessorar esse paciente, explicar com muita cautela todos os assuntos, como eu mencionei em outras aulas, a educação nutricional é um pilar para o tratamento nutricional desse paciente. Então, é papel do profissional desmistificar todas essas crenças errôneas.
Bom, por que a restrição alimentar ela não funciona? Porque ela não se mantém a longo prazo. Então, o tema da nossa aula hoje é restrição alimentar severa engorda. E hoje nós podemos afirmar essa frase, ela não é mais uma pergunta, ela realmente é uma afirmação. Porque quando a restrição alimentar ela é muito severa, as pessoas elas não conseguem aderir a essa restrição por muito tempo. Então, no período em que a pessoa está aderindo a essa restrição, ela perde peso, mas depois ela ganha esse peso e tende a ter um peso ainda superior ao que ela tinha, porque ela não consegue aderir isso para o resto da vida. E nós sabemos que para emagrecer, para manter esse peso perdido, o indivíduo ele precisa aderir essa estratégia para o resto da sua vida. Então, uma alimentação equilibrada, a prática de exercícios físicos, não é algo momentâneo, é algo que você terá que fazer para o resto da sua vida. Isso que o paciente precisa entender. Ele precisa compreender que toda vez que ele faz uma dieta extremamente restritiva, ele não irá conseguir manter essa dieta por longo prazo, ele terá memória da fome, então a fome ela nunca vai embora, nós conversamos isso ao longo desse curso. Ela nunca vai embora, ela se acumula, então se você passa fome hoje, você desconta amanhã, você desconta depois. Então esse paciente, ele passa por um período muito grande de restrição alimentar, ele sente mais fome depois, ele come mais e ele tende a engordar mais e adquirir um peso maior do que ele tinha antes. Além disso, a restrição alimentar, ela impacta de forma negativa o comportamento alimentar, impacta no humor desse paciente, impacta nas relações sociais desse paciente. De um modo geral, a restrição alimentar severa, ela deve ser evitada. Bom, as principais formas de restrição alimentar que nós vemos hoje no consultório são pular refeições, jejuar por períodos muito longos, né? Hoje nós temos até a prática do jejum intermitente, que em teoria nós temos resultados interessantes, mas ela realmente muda de forma drástica o comportamento alimentar desse paciente, os hábitos dele. Então, jejuar, hoje nós temos esse apelo muito grande ao jejum intermitente, então muitas pessoas fazem o jejum e depois até emagrecem por um certo período, mas depois engordam novamente, atingem um peso superior ao que tinham. Uma redução muito severa da quantidade, é que perceba, eu não estou mencionando que isso não pode existir dentro de uma dieta, a diminuição da quantidade. Isso muitas vezes irá existir numa dieta de emagrecimento, a pessoa irá diminuir as quantidades consumidas, mas eu estou falando aqui dos extremos, de quando isso é muito severo. A exclusão de determinados alimentos, principalmente carboidratos, a contagem de calorias. Isso é algo que é muito grave. O paciente não tem que contar caloria e o profissional não tem que estimular essa contagem de calorias. Então, muitos profissionais, eles fornecem para os seus pacientes tabela com quantidade de caloria para que o próprio paciente conte. Isso não é um hábito natural, isso não é um hábito normal e não deve ser encorajado. Usar de forma exclusiva alimentos diet, light, zero. E seguir dietas da moda. Então, dieta dos pontinhos, dieta líquida, dieta da sopa, dieta da cor, enfim. Bom, a restrição alimentar, ela leva ao efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? É quando o indivíduo que está acima do peso realiza uma prática de restrição alimentar muito severa, ele emagrece, então ele consegue emagrecer, mas ele não mantém esse objetivo, principalmente porque a dieta de fato era muito severa, então não era possível mantê-la. Nesse aspecto, esse indivíduo, depois de um período seguindo essa dieta, ele abandona, porque ela era muito severa, e ele engorda e atinge um peso ainda superior ao que ele tinha no início da estratégia. Então, esse é o efeito sanfona. E quanto nós vemos isso na prática clínica? Um paciente que chega no consultório com uma história de peso totalmente bagunçada. Então, tinha determinado peso, aumentou, diminuiu, aumentou de novo, diminuiu mais, aumentou mais. E por que o efeito sanfona ele é tão ruim? Porque durante o efeito
sanfona. Então, esse indivíduo, ele passa a seguir uma dieta muito severa, uma restrição alimentar muito severa, e ele perde muito peso. Esse peso, que foi perdido, uma boa parte estava na forma de massa muscular. Então, esse indivíduo, ele passa a perder muita massa magra. Só que quando ele engorda novamente, ele engorda praticamente em tecido adiposo. Então, quando ele emagrece dessa forma completamente descompensada e não gradativa, ele perde muita massa muscular. E quando ele recupera esse peso perdido, o peso perdido ele é praticamente só gordura. Então, ao longo de todos esses ciclos de efeito sanfona, o indivíduo vai perdendo cada vez mais massa magra, massa muscular, e ganhando cada vez mais gordura. De forma que, mesmo que ele volte para o peso inicial que ele tinha antes dessa estratégia, ele tem mais gordura do que ele tinha. Então, a cada ciclo, a pessoa passa a ter uma maior porcentagem de gordura e uma menor porcentagem de massa magra. Além disso, a restrição alimentar, quando severa, ela reduz o gasto energético total do organismo, tornando mais difícil a perda de peso, porque o organismo passa a trabalhar utilizando menos caloria, então ele gasta menos energia para se manter. E aí a perda de peso ela fica ainda mais dificultada. Por isso que a restrição severa, ela realmente não funciona, ela até reduz o gasto desse organismo. Bom, e aí, com todas essas informações que eu trouxe para vocês, fica claro entender que por N motivos, então, falta de adesão, modificação da composição corporal com o efeito sanfona, indução do efeito sanfona por dietas restritivas, perda de massa muscular, ganho de gordura corporal, redução de gasto energético, fica claro entender que as dietas muito restritivas, elas podem engordar ao invés de emagrecer. Bom, além de tudo isso, a restrição muito severa, ela é acompanhada de inúmeros efeitos deletérios, efeitos negativos. Por exemplo, obviamente nem todo indivíduo irá experimentar todos esses efeitos, mas são alguns dos relatados na literatura, como anemia, apatia, letargia, fadiga, irritabilidade, obsessão, sonhos, alucinações, delírios, agressividade, pessimismo. Nós temos alguns estudos demonstrando que militares, por exemplo, em períodos de guerra, em que a restrição era muito severa, até por conta da situação mesmo, o quanto isso aumentava de agressividade, de alucinações, de comportamentos tidos até mesmo como bizarros, por exemplo, comer lixo. Então, a restrição alimentar severa, nós temos que entender que o nosso organismo, o ser humano, ele não está pronto, ele não foi criado para sofrer restrições alimentares severas, principalmente quando essa restrição severa, ela não é algo forçado, algo que realmente acontece por um período de fome, mas ela é uma restrição induzida. Então, o indivíduo sabe que ele tem uma disponibilidade de alimento, ele não está passando fome, mas ele está se restringindo. Então, o ser humano ele não está acostumado com essa ideia. E por isso nós temos tantos problemas da restrição alimentar severa. Perceba que eu uso sempre a palavra severa. Então, não quer dizer que o seu paciente chega no consultório relatando uma mulher de 20 anos com 80 quilos e ela relata que consome 3 unidades de pão francês de manhã. Não quer dizer que você não irá mudar a qualidade desse alimento, que você não pode mudar a quantidade desse alimento. Você pode sim, mas aqui nós estamos conversando sobre a restrição alimentar severa. Então, uma dieta, por exemplo, de spa mesmo. Uma dieta em que o indivíduo consome 500 calorias. É disso que nós estamos falando. Isso engorda. Bom, e além disso, a restrição alimentar severa, ela traz um maior risco de desenvolvimento de transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Então, se você tem algum caso desse no consultório, na família, entre amigos, você irá perceber que muitas vezes o indivíduo que tem uma bulimia, isso se iniciou quando ele passou a fazer alguma dieta muito restrita. O mesmo acontece com a anorexia. Então, nós podemos desenvolver ainda um problema muito maior quando nós incentivamos essa restrição alimentar severa.
Bom, se você quiser entender mais sobre a mentalidade da dieta, eu te sugiro a leitura desse livro. Se você gostar dessa área, nós temos um curso online específico sobre isso, que é o comportamento alimentar aplicado à nutrição esportiva. Hoje nós sabemos que os praticantes de atividade física e atletas são um grupo de risco para o desenvolvimento de distúrbios alimentares, já por terem muitas restrições na sua alimentação. E por isso que nesse curso nós decidimos aliar esse conhecimento de nutrição comportamental com o conhecimento de nutrição esportiva para entender como que a nutrição comportamental ela pode fazer parte da assessoria a esse praticante de atividade física e atleta. Esse curso é muito legal, tenho certeza que se você gosta dessa área, você vai gostar muito de participar desse curso. Bom, se você quiser os slides dessa aula, você tem um link na descrição do vídeo, onde você pode acessar o link e solicitar o PDF do curso todo. E aí é um material bom que você pode estudar, pode relembrar as aulas, enfim. Você também tem na descrição do vídeo um link para o nosso Instagram, onde você pode conhecer mais a nossa empresa, o Prepara Nutri, o nosso blog, os nossos produtos, inclusive os nossos produtos gratuitos. Eu tenho certeza que você irá gostar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou da aula, curte, compartilha com seus colegas e eu te vejo em uma próxima. Até lá!